Bom dia, gente. Bom dia. Agora Agora a gente vai apresentar o nosso último palestrante, que é o Dr. Glaucio. Ele é graduado em Medicina pela UFAL, cirurgião cardiovascular pela equipe professor Dr. Noedi, do Hospital Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo. E ele também é pós-graduado lato sensu pelo MEC em cirurgia cardiovascular pelo serviço. Possui titulação em Medicina Intensiva pela AMIB e titulação em Cirurgia Cardiovascular pela Sociedade Brasileira. Atua como cirurgião cardíaco e médico intensivista no Hospital do Coração de Alagoas, Hospital Veredas, Santa Casa de Misericórdia de Maceió e no HU. E ninguém melhor do que ele para dar o tema de choque cardiogênico. A gente recebeu muitas indicações e eu quero agradecer muito pela sua participação, doutor, aqui no nosso curso introdutório. E é isso, muito obrigada, tá certo? Pode iniciar a aula. Olá, eu queria agradecer também o convite. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Vocês dizem se está ok, certo? Agradeço na pessoa do Monteiro, a todos os responsáveis da Liga pelo convite, pela iniciativa. É muito bom ver o interesse, né? E essas novas gerações aí querendo aprender um pouco mais, saber um pouco mais. Nos últimos 10 anos estive em São Paulo, onde tive a oportunidade de participar de uma série de serviços que realmente acrescentaram bastante, tanto no âmbito da cardiologia, estimulação cardíaca, arritmologia, cirurgia cardíaca, medicina intensiva, que é outra área que eu sou apaixonado, acho que é muito bacana você lidar com o paciente crítico, aquele paciente que demanda um raciocínio rápido, né, e condutas rápidas, né, onde cada minuto importa. E é um prazer estar com vocês hoje aqui. Às vezes, alguns poderiam até dizer que é um sacrifício que vocês estão fazendo, mas eu digo que, na verdade, vocês estão agarrando uma oportunidade. Hoje, depois de um bom tempo, mais de uma década aí na medicina, eu percebo que cada momento como esse é uma oportunidade de crescer, de aprender. Então, agarrem essas oportunidades. Vocês estão numa fase de formação e de aprendizado que é muito oportuna. Vocês vão ver que lá na frente, muitas vezes vocês vão dizer, poxa, eu poderia ter aproveitado mais, ter perguntado mais, ter aprendido mais. Então, parabéns. A hora está um pouquinho avançada, então eu vou tentar ser objetivo para que a gente trate o máximo possível do tema e não deixe de falar os aspectos que são aí mais importantes. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o choque cardiogênico. Eu começo essa apresentação trazendo esse vídeo. Por quê? Professor, ainda não está compartilhado. Não? Espera aí, então. Vamos tentar aqui. Dando prosseguimento, eu vou começar essa aula com esse vídeo, tá? Porque é interessante, ainda que ao longo da aula vocês não consigam captar toda a ideia, o mais importante é vocês compreenderem que o coração, ele é basicamente uma bomba. A função cardíaca primordial é de bomba, tá? É de levar esse fluxo, né, para o corpo. E isso é algo fantástico, só que existem muitas particularidades. Por quê? Eu não tenho simplesmente uma bomba que pega a água daqui e joga aqui. Não, eu tenho um sistema altamente desenvolvido, onde eu tenho um coração que é segmentado. Ele tem, ao mesmo tempo, ele bombeia fluxo para 2 sistemas paralelos e que são independentes, que é o sistema pulmonar e o sistema, né, a circulação sistêmica. E essas 2 circulações, elas têm pressões, resistências completamente diferentes. Então, o que é importante vocês compreenderem? Que, independente de como esse paciente vai se apresentar para vocês, né? De que forma, independente de como esse choque cardiogênico ele vai se instalar, o importante é que você entenda que ele está ocorrendo, porque essa função primordial de bomba do coração ela não está acontecendo. Então, diante de um choque cardiogênico, é importante você ter essa atenção e esse entendimento para a causa. O que foi que levou esse meu coração a não funcionar adequadamente?
Eu digo isso porque hoje, quando eu estou com os alunos ou com os residentes, a gente está numa discussão sobre algum caso clínico que está no nosso TI ou na nossa enfermaria, né? Como os meninos falavam, ou por conta de insuficiência cardíaca ou infarto. Muitas vezes eu vejo no estudante a preocupação em tratar dos sintomas daquela alteração hemodinâmica, né? Tratar aquilo que ele está vendo. Só que, na verdade, essa alteração ela é resultante de um problema muito maior, como no iceberg. Ou seja, essa alteração de pressão, essa alteração de perfusão, isso daí é a ponta do iceberg, quando, na verdade, eu tenho por trás um problema que levou àquela disfunção. E esse problema está relacionado ao quê? À falência dessa bomba. Então, como eu dizia, é importante ao longo dessa aula que haja esse entendimento, que quando eu estou diante de um paciente em choque cardiogênico, eu estou diante de um paciente que, por alguma causa, essa bomba entrou em falência e ela não está funcionando adequadamente. Seja dentro do sistema circulatório pulmonar, ou na circulação sistêmica propriamente dita, que é o mais comum, né, que se apresenta no nosso dia a dia. Então, que vocês tenham sempre esse raciocínio. Se um paciente diante de vocês ele está em choque cardiogênico, existe alguma causa que está fazendo com que essa bomba ela não funcione de maneira adequada. E esse precisa ser o foco de vocês. Não que vocês não vão seguir as diretrizes e não vão tratar a parte hemodinâmica, ou as alterações, os sintomas que ele está apresentando. Mas tratar pura e simplesmente os sinais e sintomas que vocês estão vendo não modifica a curva de sobrevivência desse paciente. Você pode até retardar aquele óbito, aquele desfecho negativo. Mas se você não tratar a causa, ele vai evoluir com um desfecho ruim. Tá certo, pessoal? Então, sempre ter esse entendimento. Diante do choque cardiogênico, enquanto eu equilibro e balanceio esse paciente, dentro da minha cabeça, eu tenho que percorrer um caminho que me leve a tratar a causa daquele choque, certo? Então, vamos lá. Prosseguindo, eu resolvi trazer para vocês 2 artigos que eu considero muito bons e muito atuais. O primeiro é esse, publicado no Circulation em 2017, tá? É um artigo livre, então vocês podem ter acesso, vocês podem fazer a leitura. É uma leitura fácil, tranquila, e que dá uma visão geral das condutas atuais que a gente tem diante do choque cardiogênico. Então, eu vou trazer basicamente colocações desse artigo e desse outro artigo, tá? Da American Heart, também publicado no jornal deles, um artigo agora de 2019, cujo título é Choque Cardiogênico. Então, também está muito bom o artigo, vale muito a pena a leitura, é uma leitura tranquila, e que vão deixar vocês bem atualizados dentro desse tema. Então, a gente vai tentar aqui destrinchar um pouquinho do que temos hoje de mais atual e de percepção quando se fala do choque cardiogênico. Para mim, ficou muito boa essa sequência, porque a Ana e o Saulo basicamente já falaram de todo o substrato que vai levar o paciente a esse desfecho. Então, a gente vai aqui, na verdade, só complementar as ideias e talvez amarrar isso tudo para que vocês tenham esse feeling quando um paciente com esse perfil aparecer. Algumas considerações importantes. O choque cardiogênico, ele é uma causa comum de mortalidade. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo inteiro. Então, o choque cardiogênico é algo que a gente precisa estar sempre atento, porque é comum. E não só isso, até pouco tempo atrás, quando a gente não dispunha daquilo que hoje é a terapia de primeira linha, que é a revascularização primária nesses pacientes, a mortalidade chegava a mais de 80% intra-hospitalar, entendeu? Então, mesmo com toda a evolução, é uma doença que ainda tem um manejo muito desafiador. A gente tem avançado bastante nas terapias, o Saulo falava aí, né, das drogas que a gente dispõe hoje, o Entresto, que foi um boom também no mercado, quando ele foi lançado, e a gente tem, de fato, pacientes que, quando bem indicados, e a gente lança a mão dele na nossa clínica, eles evoluem bem, mas a gente ainda tem um desafio grande aí pela frente no manejo do choque cardiogênico, talvez eu acho que o principal leque que a gente tem aí seria a forma como a gente ainda trata muito tardiamente esses pacientes, como muitas vezes eles já chegam com alterações instaladas, e às vezes eu acho que isso é o mais difícil da gente recuperar esse tempo aí, e esse miocárdio talvez que tenha se perdido, tá?
Importante lembrar ainda que o infarto agudo do miocárdio é o maior responsável pelo choque cardiogênico, ele representa aí mais de 80% dos choques, vai ser por infarto. Então, quando eu estou diante de um paciente onde eu constatei que ele está em choque cardiogênico, eu tenho que pensar que ele está infartando e, por consequência, lançar mão de tudo aquilo que a Aline trazia para a gente de tratamento e de terapêutica para que ele não perca músculo. Tá certo? Porque, nesse caso, se a gente voltar aquele raciocínio de que o coração é uma bomba, então, basicamente, se 80% é por infarto, então, o choque cardiogênico nada mais é do que a perda desse músculo que tem essa função de bomba. Isso eu estou falando para a grande maioria, visto que 80% vem do infarto, ok? Então, é importante lembrar que, diante do choque cardiogênico, eu tenho um grave comprometimento do desempenho miocárdico, isso levando a essas três coisas: diminuição do meu débito cardíaco, hipoperfusão dos órgãos-alvos, hipóxia. Isso tudo, essa tríade, ela vai levar ao choque cardiogênico, tá? Então, sempre lembrar, por alguma razão, eu comprometi o meu miocárdio, isso diminuiu o meu débito cardíaco, isso está gerando uma hipoperfusão de órgãos-alvos e uma consequente hipóxia. Isso também faz a gente compreender porque as primeiras horas do choque cardiogênico elas estão muito mais ligadas à questão volêmica, e nas horas que se seguem, a gente tem aí lesões muito mais, como eu posso dizer, a nível celular, a nível de consumo, tá? Por conta dessa hipóxia e liberação de citocinas e substâncias inflamatórias. Clinicamente, o que é que eu vou ter nesse paciente? A hipotensão, né? Essa hipotensão que é refratária à minha ressuscitação volêmica, gerando a hipoperfusão dos meus órgãos-alvo, tá certo? E aí isso faz com que eu precise intervir mecânica ou farmacologicamente, ok? Então, onde eu teria o choque cardiogênico? Naquele paciente hipotenso, que eu dei volume, ele não respondeu a essa ressuscitação, eu estou notando que está hipoperfundindo meus órgãos-alvos, e por isso eu vou intervir, ou de forma mecânica ou farmacológica. É interessante, quando a gente vê os últimos guidelines, observar que não existe um padrão nos critérios. Existe hoje, lógico, uma linha consensual, onde a maioria a gente utiliza aí uma pressão sistólica abaixo de 90, mantida por mais de 30 minutos, e que não respondeu aquelas provas de ressuscitação e age sinais de hipoperfusão. Mas, ao longo do tempo, a gente vê que os guidelines eles têm critérios particulares, até porque cada um deles tinha, talvez, objetivos distintos. Mas o importante é ter essa noção, né? Eu estou diante de um paciente que tem uma pressão sistólica baixa, abaixo ali de 90, isso se manteve e não respondeu àquelas minhas medidas iniciais. Então, isso basicamente configuraria esse quadro de choque. Então, pressão sistólica menor do que 90, que foi refratária à ressuscitação volêmica, onde eu tenho uma evidência clínica e laboratorial de disfunção dos meus órgãos-alvos, num cenário realmente onde eu já estou suspeitando que existe uma disfunção cardíaca, beleza? Epidemiologicamente falando, a gente tem que 5 a 10% dos pacientes que infartam, eles vão complicar com choque cardiogênico, e o choque cardiogênico vai ser a principal causa de morte após o infarto. Outra coisa importante é que pacientes que infartam com supra-DST, eles acabam indo 2 vezes mais para o centro cirúrgico, ou seja, para o cateterismo, do que aqueles que chegam sem supra-DST. E isso é muito comum. Às vezes, eu pego, estou na UTI, assumo um plantão, vou passar uma visita, e o colega passa um caso. Olha, esse paciente, ele deu entrada, era um infarto sem supra, nós já iniciamos a medida, o sintoma passou e tal. Eu disse, sim, como é que ele está hemodinamicamente? Não, ele está com droga. Ou seja, eu tenho um infarto com choque, né? Então, eu tenho um choque cardiogênico, que foi um choque decorrente de um infarto, sem supra, mas que evoluiu com choque. E aí, eu pergunto, e a hemodinâmica foi acionada? Nós já comunicamos. Eles virão na segunda-feira, por exemplo, às vezes é final de semana, entendeu? E essa conduta hoje, ela não é mais a primeira linha, porque o que realmente vai modificar, como eu falava a vocês, a curva de sobrevivência é a reperfusão primária do miocárdio, porque eu preciso manter aquela função de bomba. Se foi o infarto que causou o choque, eu preciso ir na causa e tratar o infarto.
Então, postergar, por exemplo, a angioplastia primária, né, de resgate daquela artéria que foi culpada, isso daí, na verdade, eu estou perpetuando uma curva de mortalidade e não de sobrevida, tá certo? Então, atentar para isso. Quando eu estou diante do choque cardiogênico e ele é resultante de um infarto, a minha primeira medida é levar esse paciente para o cateterismo. Eu sei que essa não é a realidade, por exemplo, nos serviços mais distantes ou de interior, mas onde você dispõe de uma equipe de hemodinâmica, é importante você submeter ele rapidamente a esse estudo angiográfico, tá ok? E aí lembrar, como eu dizia, que pacientes que têm infarto sem supra e que estão chocados são vão muito menos para angioplastia primária ou revascularização, tá? Então, ficar atento a isso. Lembrar ainda que as maiores incidências do choque cardiogênico, ela está nas mulheres, nos asiáticos, naquelas pessoas que moram ali naquelas ilhas do Pacífico, e nos pacientes acima dos 75 anos. Inclusive, essa questão das mulheres está muito ligada, até alguém perguntou, né, dos estrógenos, dos hormônios, né, ali pós-menopausa. Realmente, essa alteração hormonal acaba, digamos assim, aumentando o risco e a incidência do choque cardiogênico no grupo de mulheres. Tá? É importante perceber, ainda epidemiologicamente falando, que a incidência do choque cardiogênico ela aumentou muito nos últimos anos, mas que a razão desse aumento ainda não é clara. E que é o que a gente presume, é que, na verdade, o diagnóstico tenha melhorado e que as pessoas agora elas acessam mais os serviços de saúde. Ou seja, aquelas pessoas que antes morriam em casa, e alguém dizia, olha, morreu, parou, descompensou, enfim. Hoje ela tem acesso ao sistema de saúde, ela acaba dando entrada no hospital, e isso provavelmente aumentou o diagnóstico, tá ok? Ou seja, a mortalidade intra-hospitalar melhorou. Entretanto, a nossa mortalidade de 6 a 12 meses, ela permanece inalterada em mais ou menos 50% dos pacientes. Isso foi um estudo retrospectivo das últimas 2 décadas, mostrando justamente que eu preciso intervir na causa, né, que levou ao choque cardiogênico e não apenas nos sinais e sintomas que aquele paciente está apresentando porventura. Né? Lembrando que, inclusive, se você não trata a causa, muitos deles vão ser readmitidos no sistema. Ou seja, os estudos também mostram que 18% vai ser readmitido nos 30 dias pós-alta, por alguma nova descompensação, por algum novo infarto, um infarto concomitante, né? E aí a média foi de 10 dias, a maioria deles em 10 dias, passada ali uma semana, acaba dando entrada de novo no sistema. Por quê? Porque nós focamos nos sinais que ele apresentava, né? E não tratamos a causa. Dentro da fisiopatologia, é importante a gente lembrar que o insulto primário é a redução na contratilidade desse miocárdio. Ou seja, o que vai levar ao choque é que a minha bomba entrou em falência, ok? Houve aí uma diminuição do meu débito cardíaco, a hipotensão, uma vasoconstricção sistêmica, tudo isso levando a uma isquemia miocárdica. Então, essa é basicamente a fisiopatologia. E qual é a marca registrada visualmente? Você vai ter aquela vasoconstricção periférica, por isso que a maioria dos pacientes são frios, eles estão mal perfundidos, a lesão dos órgãos vitais, a gente vai ver uma baixa perfusão renal, uma alteração do nível de consciência, o restante do quê? No volume sistólico, que é ineficaz, né? E numa compensação circulatória ineficiente. E aí, nisso, é importante a gente lembrar por quê? Porque essa vasoconstricção periférica, que ocorre inicialmente no choque, ela vai melhorar transitoriamente a minha perfusão coronariana e periférica, mas ao mesmo tempo ela contribui para o aumento da pós-carga cardíaca. A partir do momento que a minha periferia está fechada, esse coração ele começa a ficar ainda mais sobrecarregado, já estando diante de uma situação de sofrimento. E isso daí é o que vai desencadear uma reação inflamatória brutal, porque você vai ter uma vasodilatação patológica, você vai ter liberação da alfa-nitrosintetase, enfim, todos aqueles mediadores inflamatórios, TNF-alfa, que vai gerar uma vasodilatação, que vai aumentar o dano a esse miocárdio, entendeu? A gente tem que lembrar disso, principalmente porque, como eu dizia, o coração ele é compartimentado. A gente tem o lado esquerdo, sistêmico, acostumado com altas pressões, né? A gente tem o lado direito, pulmonar,
que ele é acostumado ali com as baixas pressões do pulmão. Então, por exemplo, se a gente está diante de um choque direito, de uma falência de VD, né, ele acomoda muito mais volume, mas ao mesmo tempo ele não está acostumado, por exemplo, com a resistência pulmonar aumentada, entendeu? Ele vai cada vez distendendo mais. Então, essa fisiopatologia, ela é muito importante, a gente principalmente saber ter esse ajuste fino de identificar quando que o meu choque é direito ou esquerdo. Como eu dizia, a maioria das vezes, o choque cardiogênico ele é resultante de uma falência do VE, né? Que é a minha bomba, assim, é propriamente falando, né? Que vai fazer o meu sangue circular. Mas, em alguns casos, eu vou ter também uma falência aí do VD, tá certo? Aqui na etiologia, como eu falava, a maior parte vai ser decorrente do infarto, né, da isquemia, mas a gente também tem que lembrar as outras causas. Uma insuficiência cardíaca descompensada, ou um pós-operatório, pós-sexo, que hoje diminui muito, mas na década de 80 e 90 era muito comum, porque a gente não tinha um sistema tão avançado como a gente tem hoje, apesar que ainda precisa avançar bastante. Então, o paciente inflamava muito no pós-operatório, tinha um choque, que aí tinha uma cirrose associada. Lembrar das miocardites, principalmente agora no Covid, a gente teve vários pacientes com miocardite que tiveram choque transitório, entendeu? E das outras causas, valvares, né, relacionadas ao pericárdio, e outros que aí somam uma porcentagem menor. E aí, basicamente, a gente vai ter essas duas apresentações. Aquele paciente com baixo débito, né? Ou seja, eu tive uma falência do VE e aquele paciente congesto, que pode ser tanto da circulação pulmonar, né? Ele evolui com estertor, edema agudo, ou também da minha circulação sistêmica, né? Aquele paciente com insuficiência cardíaca também esquerda, então você tem edema periférico, ele está ali todo anasarcado, cansado em ortopneia. Então, lembrar, eu falo desses dois sinais porque eles são basicamente sinais que se apresentam no paciente que chega em choque cardiogênico. E aí a gente teria essa apresentação clínica, mais ou menos, e esse exame físico. Né? Você tem os sintomas clássicos da síndrome coronariana aguda associados ao quê? Alteração do estado mental, hipotensão, arritmia, pulsos diminuídos, dispneia, edema periférico, um estase jugular, uma ortopneia, né? O paciente ele chega cansado, desconfortável, aí você vê que ele está ficando congesto, essa bomba está entrando em falência, e ele começa a apresentar, né, resumidamente, essa lesão de órgãos-alvos, não é? E essa diminuição de perfusão, que vai terminar ali naquela hipóxia que nós falávamos. Então, lembrar que aqui é mais ou menos um resumo, mas na prática não é assim tão didático, daquilo que sugere uma falha de câmaras direitas, não é? Um edema de membros inferiores, edema sacral, hepatomegalia, uma regurgitação tricúspide importante. Do lado direito, os sinais de falência esquerda, não é? Aquele paciente que chega com estalido, com chiado pulmonar, e algumas características que vão fazer parte dos dois grupos, né? A periferia fria, a cianose, a ortopneia, não enchimento capilar demorado. O tipo realmente mais comum, como eu já falava, é o frio e úmido, ou seja, extremidades frias com sinais de congestão pulmonar, decorrentes de quê? Do baixo índice cardíaco, do aumento da resistência vascular sistêmica e do aumento da minha pressão de capilar pulmonar. Mas, lógico, todos os 4 tipos são possíveis, inclusive hoje existe muita discussão em relação ao tipo quente e seco, né, que muitas vezes vai estar associado, na verdade, ao quadro infeccioso, onde a infecção levaria à disfunção cardiovascular, né, ou precipitaria um infarto, enfim. E aí, nesses pacientes, você teria já alteração de leucócitos, PCR estourado, você teria sinais também de infecção associada. E esse quadro é associado também, isoladamente, a uma mortalidade muito alta. Tá? Lembrar que é importante os diagnósticos diferenciais, lembrar que você pode estar diante não de um choque cardiogênico, mas de um choque hipovolêmico, distributivo, obstrutivo. Fazer esse diagnóstico diferencial é importante, tá? E em se tratando do choque cardiogênico, lembrar que a reconciliação dos remédios que ele toma é o que vai fazer você descontinuar aquelas drogas que você lançou mão na urgência, na emergência, tá? No momento da terapia intensiva, para que ele recupere a hemodinâmica e você possa prepará-lo para uma alta, tá certo? No choque cardiogênico,
resultante de um infarto, o cateterismo cardíaco, ele é a investigação diagnóstica definitiva e ele vai orientar a sua intervenção terapêutica, tá? Então, o paciente chegou, você suspeita que aquele choque cardiogênico é decorrente do infarto, você tem que viabilizar o cateterismo desse paciente. Tá certo? Lógico que enquanto isso você vai fazer o eletro ali nos primeiros 10 minutos, você vai colher enzimas, você vai pedir um hemograma, você vai fazer algumas medicações e compensem esse paciente, tá certo? Mas lembrar, e a Ana até falava, o diagnóstico é clínico, entendeu? E nenhuma investigação deve retardar o cateterismo desse paciente. Se eu estou diante de um paciente em choque cardiogênico, que eu sei que é decorrente do infarto, eu não vou atrasar o cateterismo, não, mas o ecocardiografista disse que vai vir e ele vai olhar como é que está o coração. Não, entendeu? O eco vai ajudar, os exames vão ajudar, né? Ah, vou esperar a primeira enzima positivar para entrar em contato com o hemodinamicista. Não. Se você está diante de um quadro clínico, rodou aquele eletro, tem um sopro, você está vendo que é um infarto agudo ali, evoluindo com choque, você vai acionar a hemodinâmica. É dessa forma que você vai melhorar a sobrevida desse paciente. Então, dentro das investigações iniciais, o eletro sempre deve ser solicitado dentro dos 10 primeiros minutos de apresentação. E lembrar que esse elétrico, basicamente, ele vai ter 3 tipos aí. Ou ele vai ter o supra-DST, ou infra, ou ele não vai ter desnivelamento. Tá joia? Se ele tem o supra, indicação formal de reperfusão urgente, e se ele tem o infra, uma inversão de onda T, ou uma elevação transitória no segmento ST, ele deve levantar uma suspeita clínica de síndrome coronariana aguda. E na minha primeira prova ali, clínica ou de laboratório positiva para infarto, da mesma forma, eu jogo ele para uma reperfusão de urgência, ok? Independente, esses pacientes, mesmo que ele não tenha o supra, ele deve ser tratado com a terapia médica agressiva e avaliar o quanto antes a angiografia coronária precoce. Aqui, um paciente, lembrar, por exemplo, esse paciente tem uma onda T apiculada com sintomas, isso é muito favorável de um infarto transmural. Essa onda T, rapidamente, ela vai evoluir para um supra-DST, então isso daí já indica um cateterismo, né? Encaminhar esse paciente para angiografia, uma onda Q patológica, que antigamente falava-se da onda Q patológica como a presença do infarto transmural, e hoje a gente compreende que, na verdade, ela indica muito mais a extensão do meu infarto. Quanto maior esse infarto, a gente sabe que vai ter essa onda Q, tá certo? Essa foi uma paciente, não aqui, mas um caso clínico dos Estados Unidos que foi apresentado, achei muito interessante, a gente vê que ela chegou sudoreica, uma diaforese, um mal-estar, quando foi rodado o bloqueio, a gente vê aqui um bloqueio total, né? E uma bradicardia que é juncional, a gente não identifica onda P, então ela tem ainda uma resposta ventricular, mas muito diminuída. Ela foi direta prontamente para a angiografia, e aí viu que ela tinha, na letra A, e a seta aponta, não é uma oclusão e uma liberação de trombo na DA, né? E na letra B a gente vê uma amputação da coronária direita, né? Ela estava num grande centro, então ela foi prontamente atendida, ela já foi revascularizada. Inclusive, nesse caso, eles implantaram até um Impella, que eu vou falar mais para frente, que seria um dispositivo de suporte circulatório, né? Dentro ainda da nossa investigação inicial, lembrar sempre do hemograma, painel metabólico, a cada 12, 24 horas está colhendo isso para ter as informações, né, de oxigenação, O2, PO2, né, ver como é que está os eletrólitos. Lembrar que no infarto tipo 1, que vai ser da maioria dos pacientes, eu tenho uma aterotrombose aguda, que é resultado daquela ruptura ou erosão da placa. Com isso, eu tenho a minha alteração de troponina. Interessante quando a Ana falou, se eu não tenho troponina, colha e dose que você tiver, ok? Mas hoje, a cada 6 horas, dose essa troponina, acompanha a curva dela, acompanha como que está evoluindo esse dano miocárdico, tá certo? Outras coisas eu quis destacar aqui é o BNP, o ProBNP, o lactato, porque eles estão associados com aumento de mortalidade, tá certo? O BNP muito mais frequente, estourado, naqueles pacientes decorrentes de insuficiência cardíaca que descompensou, tá? E o lactato é justificado justamente por aquela redução da oxigenação dos tecidos periféricos. Eu vou ter um baixo PO2, um PCO2 alto, isso daí vai jogar meu lactato lá para cima. E isso é fator preditor de mortalidade.
Então, à medida que eu vou fazendo a prova volêmica, à medida que eu vou melhorando a perfusão dos órgãos-alvos, eu vou repetindo essa gasometria. Inclusive, muitos defendem que nas 6 primeiras horas ela deve ser horária. Por quê? Se o meu lactato ele continua ascendente, esse paciente provavelmente vai ter um desfecho negativo. Eu preciso, ao menos, controlar imediatamente esse lactato, essa ascensão de lactato, e nas horas que se seguem, conseguir diminuir os valores. O eco ele é muito útil nas complicações mecânicas. E eu estou reforçando isso porque eu já fui chamado em alguns serviços para avaliar um paciente que estava em choque cardiogênico. E quando eu perguntei por que a hemodinâmica não tinha sido acionada, a resposta do colega foi: não, o ecocardiografista já está vindo, nós vamos avaliar o coração antes. Não. Se você constatou, você manda para a hemodinâmica. Choque cardiogênico com infarto, hemodinâmica. Tá certo? Reperfusão primária do vaso culpado. Mas o eco é útil. É útil para a gente ver os casos de ICC, ver se essa insuficiência é descompensada à esquerda ou direita, ver também as complicações. Mas se eu tive, por exemplo, uma insuficiência mitral aguda que joga a minha mortalidade lá para cima, e aí eu tenho que acionar, na verdade, a cirurgia cardíaca para consertar essa válvula, tá certo? Se eu tive uma CIV, uma ruptura de parede livre, tá ok? Mas o eco não deve atrasar o cateterismo, tá joia? Agora, falando um pouquinho das nossas estratégias de estabilização e ressuscitação volêmica desse paciente. Infundir volume é sempre um desafio, tá certo? Nesse aspecto, o eco também ajuda, porque ele vai mostrar se o paciente está euvolêmico, hipervolêmico, hipovolêmico, mal distribuído, se ele tem um derrame pericárdico, ok? O cateterismo direito, efetivamente, ele me mostra, de fato, como é que está esse coração, se ele está dilatado ou não, se cabe ou não o volume. Mas, na prática, lógico, uma ressuscitação ali, um bolus parcimonioso com 250 a 500 ml é razoável enquanto eu preparo esse paciente para o cateterismo, ok? Eu não posso encharcar esse paciente, tá certo? Porque se eu já tenho uma falência de bomba, eu vou aumentar ainda mais a pré-carga desse paciente, ok? Então, eu vou ter aumento já da pós-carga pela fisiopatologia da doença, e agora eu ainda vou estar dando mais pré-carga para ele, tá certo? Eu vou estar sobrecarregando esse coração. Oxigenação e ventilação, né? Oximetria de pulso contínua, dar suporte de O2. Antes era mandatório na vigência do infarto sempre oxigenações acima de 94%, hoje é tolerável, caso a caso, até acima de 90%, tá? De saturação. E quando as minhas medidas de ventilação não invasiva forem suficientes, eu vou lançar a mão da ventilação invasiva. Lembrar que no choque cardiogênico, o protocolo ele sugere as diretrizes baixos volumes correntes, de 5, 6 litros, se for suficiente para manter a oxigenação, está ótimo. Por quê? Se eu aumento muito esse volume corrente, se eu aumento a pressão intratorácica por conta de ventilar esse pulmão, né, uma pressão positiva com a PIP alta, isso diminui meu retorno venoso, isso aumenta ainda mais a minha carga, tá certo? Então, ventilação invasiva, quando necessário, em baixos volumes correntes, tá? Baixos volumes, eu posso compensar isso com a frequência respiratória. Drogas vasoativas, né? Hoje, todos o consenso é de que eu devo manter uma pressão arterial média acima dos 65 milímetros de mercúrio, e aí eu vou lançar a mão, né? Dos meus vasopressores, os inibidores da fosfodiesterase 3, o óxido nítrico, tá ok? E aí, nesses pacientes, é mandatório o monitoramento invasivo da pressão arterial. Eu vou estar o tempo todinho com a pressão invasiva. Por quê? Eu vou estar mexendo na hemodinâmica dele. Então, ele tanto pode elevar demais essa pressão e piorar a minha perfusão periférica, como eu também posso, de repente, chocar ainda mais esse paciente. Então, todo paciente que eu vou mexer na hemodinâmica, vamos invadir ele e monitorizar a pressão de forma invasiva. Aqui só para vocês verem, a gente dispõe hoje de uma série de drogas que vão agir no sistema, na circulação sistêmica, principalmente a noradrenalina, que é de primeira linha. Lembra sempre da vasopressina, ela torna-se um vasopressor de primeira linha naqueles pacientes que têm uma resistência vascular pulmonar aumentada, porque ela atua também diminuindo a resistência vascular pulmonar. Tem a dobutamina. A DOPA hoje é menos utilizado, mas ainda é utilizado. Algumas, como a fenilefrina, ela é muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa. Aqui a gente ainda utiliza pouco na nossa prática diária. O levosimedan também é pouco frequente. E aqui outras drogas, mas que atuam mais no sistema pulmonar, tá certo? A milrinona, o óxido nítrico, tá? A dobutamina, a gente vê que ela age tanto na circulação sistêmica quanto pulmonar.
tá certo? Não vou entrar aqui em detalhes de drogas, porque existem muitas particularidades, mas é interessante a gente ver que a gente tem um arsenal hoje satisfatório, razoável para lidar. Lembrar que muitos desses pacientes vão, por conta da hipóxia e da hiperfusão dos órgãos alvos, eles vão evoluir para a insuficiência renal ou uma agudização de uma lesão renal crônica. Então, 13 a 28% vão evoluir com a lesão renal aguda, 20% desses pacientes vão necessitar de hemodiálise, e aí a gente lança a mão da hemodiálise contínua, porque se eu estou diante de um choque cardiogênico, esse paciente não tolera uma diálise convencional. Então, eu vou deixar para ele um prisma, uma diálise contínua, que não vai mexer na hemodinâmica, mas eu vou conseguir depurar e manter aí, ao menos, digamos assim, diminuir a evolução dessa lesão renal instalada, tá certo? Principalmente quando que eu vou ter essa indicação de hemodiálise contínua. Naqueles pacientes com lesão renal estágio 2, creatinina 2 vezes acima do basal, ou um débito urinário menor do que 0,5 ml por quilo-hora, mantido aí nas 12 primeiras horas. Ou seja, você fez uma série de medidas que tentou compensar, melhorar a perfusão renal, mas esse rim continua dando sinais de falência aguda. Então, joga ele lá. Ou então, também, quando a gente tem alterações com risco de vida encontradas nesse equilíbrio de fluidos, ou no seu eletrólito, ou na sua gasometria, quando se checa ali a sua questão ácido-base. Também está indicado. Lembrar ainda, nessas estratégias, a monitorização hemodinâmica, que tem essa finalidade de produzir sinais vitais estáveis e melhorar a perfusão tecidual, né? Devolver uma perfusão tecidual adequada. Então, para isso, vamos monitorizar continuamente a pressão, oximetria de pulso contínuo, a temperatura, frequência respiratória, débito urinário. Tudo isso precisa ser monitorizado, porque são fatores que vão lhe dar justamente esse sinal. Se eu estou conseguindo compensar o paciente, se eu estou melhorando a perfusão, tá ok? E o suporte circulatório mecânico. Aqui ainda não é muito comum, tá? Mas tem sido cada vez mais utilizado. Em São Paulo, a gente já conseguia lançar a mão em vários serviços nossos. Ou seja, quando esse paciente está em falência e eu não estou conseguindo compensá-lo com droga, chega um determinado momento que dar mais droga vai só piorar a minha perfusão periférica, vai só piorar essa cascata inflamatória e a liberação dos mediadores inflamatórios. Então, eu vou dar o quê? Um suporte cardiovascular mecânico. Porque nisso eu não vou aumentar o risco de isquemia e eu vou diminuir ao mesmo tempo a demanda miocárdica do O2. E aí a gente tem aqui alguns dispositivos que são utilizados hoje. Aqui o balão intraórtico, né? É um balão, realmente, que ele é colocado na aorta e ele vai ajudar a esvaziar um pouco esse coração, a encher mais as coronárias, tá ok? Ele só não pode ser colocado e implantado em pacientes com insuficiência aórtica, porque aí ele pioraria, né, a pós-carga. Tá? Mas ele ajuda. Esse outro é o Impella, ele tem mais ou menos a mesma função, ele vai ajudar nessa hemodinâmica, pegando sangue e devolvendo sangue, tá certo? Como se fosse uma bomba, você vê que ele é injetado no VE, tá? Outro, e que ficou muito aí em evidência nos últimos anos, depois de alguns estudos, foi o Thunder Heart, que também é uma bomba, basicamente. Ela é implantada no coração e ela pode ser implantada de várias formas, para ajudar uma falência direita ou ajudar uma falência esquerda. Ela também tem essa finalidade de bomba. Ela vai tirando volume e devolvendo volume, tá certo? E a ECMO que ganhou uma visibilidade gigante agora durante o Covid, que também é uma bomba, digamos assim, numa estrutura um pouco maior e que pode permanecer por mais tempo, e que também ela vai retirar o sangue, vai oxigenar o sangue e devolver o sangue, ou seja, ela vai fazer a função de bomba enquanto a gente trata esse coração, tá certo? Tranquilo? Uma coisa importante, me perguntaram muito, durante a pandemia eu estive à frente, junto também coordenando um time de ECMO da Santa Casa, e o pessoal perguntava, então colocou a ECMO, está resolvido o problema? Não. A ECMO ela é uma terapia de ponte. Ela vai ser instalada e ela vai permanecer ali enquanto eu trato a falência do órgão, tá? Ponte para um transplante, ponte para uma revascularização, não importa, mas ela é ponte. Ela não é o tratamento final desse paciente, ok? Ela é um suporte transitório. A angiografia, finalmente, falando assim, né, do padrão ouro no choque cardiogênico decorrente do infarto, ela vai permitir o quê? Identificar a localização precisa da lesão. Né? E aí, mais ou menos 15% dos pacientes, eles têm lesão de tronco, quando eles evoluem do choque, e mais de 50%
ou seja, bem considerável, tem doença triarterial. Hoje, é consenso, os guidelines apontam que o mais importante é você tratar a artéria culpada, e as outras artérias vão ser tratadas no segundo momento. Eu digo isso porque vocês são novos, mas houve um momento, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, onde quando o paciente ia para o cateterismo, o hemodinamicista só terminava o procedimento depois de revascularizar o coração inteiro. Entenda que o paciente ele já está numa situação de agressão, em meio a um choque, ele vai receber contraste, ele já vem com hipoperfusão de órgãos-alvos. Então, o que se observou é que tratar todas as lesões naquele primeiro momento, na verdade, era maléfico. O mais importante era tratar a artéria ocupada. Então, se eu identifiquei 4, 5 lesões, eu trato aquela artéria que eu prevejo que foi a culpada daquele infarto, né? E eu consigo ver isso através daquela parede que está mais comprometida. E as outras lesões são tratadas no segundo momento, tá certo? Outra coisa importante é que a mortalidade desses pacientes de choque cardiogênico está muito relacionada ao vaso culpado por aquele infarto. O tronco de coronária esquerda ele é responsável por mais de 78% dos óbitos, seguido, por exemplo, da oclusão de enxertos de veia safena em pacientes pós-operados. O paciente revascularizou, fez 3, 4 pontos de safena. Cada vez que uma dessas pontes fecha, isso também leva a um número considerável de óbito. Na sequência, vem a oclusão da artéria circunflexa, depois da descendente anterior e, por fim, da coronária direita. Tá? Então, lembrar, a reperfusão coronária, a intervenção terapêutica é essencial. É mandatório tratar o vaso culpado quando a gente está diante de um choque cardiogênico decorrente do infarto. Tá? Só para a gente recapitular, que eu já estou terminando. Tá? Esse é mais ou menos o nosso mapa mental. Eu tenho uma disfunção do ventrículo, ou uma disfunção sistólica ou diastólica. Isso altera o meu débito cardíaco, isso altera a minha resistência vascular periférica, isso causa hipóxia e vai gerando esse ciclo de isquemia, né, de uma disfunção cardíaca progressiva que vai ter um desfecho de morte. Tá, ok? Hoje essa é a classificação mais atual. Eu tenho esses estágios A, B, C, D e E, onde eu vou desde o A, que é aquele paciente que está sob o risco de choque, o B, onde se instala o choque inicial, o C, que é o choque clássico, tá certo? O paciente que requer o inotrópico, que não respondeu àquelas medidas iniciais. O D, o meu choque já em deterioração, tá certo? E o E, aquele choque extremo, muitas vezes irreversível. Inclusive, hoje, ele já consegue até calcular a mortalidade hospitalar esperada em cada uma dessas fases, tá certo? Então, lembrar, esse tempo é muito importante. O paciente que chega com aqueles primeiros sintomas, torporoso, meio cansado, com falta de ar, você sabe que ele é cardíaco. Então, esse tempo é importante. Eu não posso perder tempo. E aí, também, ainda só para recapitular, monitorizar esse paciente, diurese, gaso, lactato, PAN, SVO12, checar PVC, se você dispuser o Swan-Ganz ou um volume VIL, né, para checar volumes e débitos, no laboratório hemograma, função renal e eletrólitos, função hepática, checar se é aguda ou crônica aquela disfunção, troponina e BNP. O eco vai ajudar você a ver esse coração, a função, não é? Principalmente as complicações mecânicas, tá certo? A revascularização é mandatória, porque você vai tratar o vaso culpado, você vai estar tratando a causa do choque cardiogênico. Dê volume a esse paciente, só não dê se ele estiver hipervolêmico, porque, como eu disse, você vai piorar a pós-carga. E dar volume não é que você vai fazer 1 litro. Como eu disse, 250, você faz uma prova de volume, vê como ele respondeu, enquanto você viabiliza o cateterismo. Lembrar que a pressão-alvo é uma pressão média acima de 65, a NOR é a nossa primeira escolha. Lembrar da vasopressina quando eu tenho uma resistência pulmonar aumentada, tá ok? E sempre pensar, diante do choque cardiogênico, você ir para uma monitorização avançada, mais invasiva, né? Um cateter central, uma pressão arterial média. Isso também é importante, é uma balança. Tá, joia? Eu digo isso porque tem aquele paciente também que às vezes é uma insuficiência cardíaca descompensada, que eu já conheço aquele paciente muito mais. É melhor eu tratar e compensar essa insuficiência cardíaca com menos do que fazer coisa demais e ele termina de descompensar. Então, ter também esse tato, esse feeling é importante. Tá, joia? Então, lembrar, esse é mais ou menos o nosso resumo. Choque cardiogênico, né? Reduzido o débito cardíaco, dobuta, está diante de um infarto, de uma síndrome coronariana aguda, angioplastia primária. Tá ok? Pressão não está legal,
noradrenalina, tá? Se esse paciente ele tem um prognóstico ruim, eu acho que o Saulo até falou isso, eu vou paliar ele, né? Se eu estou diante de um DPLC avançado, um paciente oncológico com 90 anos, sempre pesar isso tudo. Há um Alzheimer avançado, o paciente já tem dependência para todas as AVDs, ok? Mas se ele tem uma expectativa boa, eu sigo em frente. Ah, ele é jovem, um paciente de 18 anos, ou seja, ele tem uma expectativa de longo prazo. Eu vou lançar mão de um dispositivo de suporte mecânico, vou colocar ele numa fila de transplante, pensar nisso tudo, tá joia? E esse é, finalmente, o nosso mapa mental, né? Lembrar dessa redução de débito cardíaco e hipóxia, lembrar da etiologia e na causa, ver, reparar toda essa clínica apresentada pelo paciente e pensar no tratamento, tá ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção de todos, tá joia? E era mais ou menos essa a discussão que nós tínhamos para hoje. Professor, muito obrigada. Só um minutinho que deu eco. Tá ouvindo direitinho agora? Tô ouvindo. Tudo certo? Muito obrigada pela aula, professor. Foi maravilhosa. Recebemos diversos elogios, tanto aqui como no Instagram. Muito obrigada por ter participado do nosso curso introdutório. É muito bom para a gente ter novos contatos, novos colaboradores, e a gente espera encontrar o senhor em outras oportunidades, tanto no hospital como em aulas abertas, tanto para a gente como para os novos membros. Muito obrigada. À disposição, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai dar alguns avisos, certo? O que foi? A dúvida do... Ah, tem uma dúvida. A gente vai passar aqui, tá, professor? Para... Certo. Doutor, em caso de suspeita de infarto de ventrículo direito com a pressão arterial elevada, o uso de beta-bloqueador é contraindicado pelo risco de choque? Olha, não, eu acho que o Saulo até falou um pouquinho do beta-bloqueador. Hoje, o consenso, se o paciente ele já faz uso do beta-bloqueador e ele está com a pressão normal, ou seja, a pergunta era, ele está com a pressão elevada, eu mantenho esse beta-bloqueador na mesma dose habitual, tá? Porque aquele beta-bloqueador, eu suponho que ele está compensando esse paciente que tem uma insuficiência cardíaca direita. Se ele evolui com choque, o quadro inicial já é de choque, eu reduzo a dose do beta-bloqueador pela metade. O que eu nunca vou fazer é iniciar, na vigência do choque, um beta-bloqueador. Isso, sim, prejudicaria a evolução. Lembrar sempre que as câmaras direitas, elas comportam muito mais volume. Então, no meu infarto direito, eu consigo dar mais volume para esse paciente e ele vai ali se conformando, diferentemente do meu infarto esquerdo, onde aí esse volume ele vai piorar ainda mais a pré-carga. Tá ok? Professor, essa pergunta tem mais um questionamento. Se o mesmo vale para os nitratos? Aí a gente volta para a mesma coisa. Se eu estou diante de um paciente com a pressão normal ou elevada, o nitrato ele faz parte, né, daquelas condutas do infarto agudo do miocárdio. Agora, se eu estou diante de um paciente em choque cardiogênico, é muito pouco provável que ele tolere o nitrato, tá certo? Porque a probabilidade maior é que ele precise de droga vasoativa, né? Da noradrenalina, eu vou precisar, na verdade, jogar essa pressão mais para cima. E aí o meu objetivo e o meu foco vai ser o quanto antes levar ele para a hemodinâmica. Tá ok? Muito obrigada, professor. E é isso, pessoal. Muito obrigada por participarem do nosso curso introdutório e boa sorte para todos vocês, tá certo?